Tô vendo aqui, Ivana Armentano. Exato. Vamos dar um tempinho para entrar mais gente. Às vezes as pessoas Vamos. demoram uns 5 minutos para entrar e a gente toca terror. Como é que foi o dia? Tudo tranquilo? Tudo bem corrido, né? Salvador com chuva também já não ajuda tanto. É, consegui. Você teve que tirar o carro o barco da garagem? Com certeza. Hoje a coisa Hoje, tá feia. Foi a base de lancha, canoa. hoje foi bem complicadinho o Foi dia. bastante. E de trabalho também, bastante trabalho. É bom, né? Vai ser melhor do que ficar Impor- parado. Com certeza, com certeza. Olha, Anne Rangel também. Ariane, oi Anne, tudo bom? Bem-vinda. Ah, Bruno falou para a família inteira para que ele aparecer na live hoje para popular e o pessoal todo mundo perceber. Presenciar, escutar. Agora a família também tem que mandar perguntas, viu? É importante, né, Léo? Enquanto. Porra, é o mais importante. Você vê, se a família apoia, então é porque, né, alguma coisa boa tem. Obviamente, claro. Boa noite, bem-vinda, senhorita. Lia, bem-vinda, Lia, Ana. Pronto, o pessoal tá chegando forte agora, tá vendo? O pessoal dá uns 5 Isso minutos que aí. todo mundo chegava. Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma live da JA Bahia, de Junho Bahia. Ao final eu explico com mais detalhes quem nós somos, a Associação Sem Fins Lucrativos voltada para empreendedorismo e educação financeira. A gente vai conversar hoje com Bruno Tomás. Bruno Tomás foi ex-executivo de uma multinacional ligado ao varejo, com larga experiência no varejo, voltou para Salvador, para Bahia, para assumir o negócio da famosa 8 Baby, e ele foi o responsável pela guinada da 8 Baby do setor do varejo físico para, paulatinamente, o e-commerce. Ele fez todo o trabalho de migração, estudo, adaptação, conhece o mercado de e-commerce ao fundo e eu arriscaria dizer que hoje talvez seja a única empresa de e-commerce 100% baiana que está operando nacionalmente. Bruno, bem-vindo. Conta para a gente um pouco dessa sua guinada, estratégia, o porquê que você adotou essa ideia, enquanto alguns estavam trabalhando com a omnicanalidade, ou seja, trabalhando com os dois canais ao mesmo tempo, três, quatro. Você decidiu migrar mais para e-commerce, chegando ao extremo de fechar as lojas que tinha shopping center e fechar até a loja física que você tinha ali na Otávio Mangabeira, não é isso? Fechou a Isso. Otávio Mangabeira, manteve uma loja de fábrica de stand e hoje está tendo sucesso com e-commerce e uma experiência espetacular. Como foi essa experiência? Como foi essa ideia e por que que você tomou essa posição lá atrás? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né, Léo? É, essa ideia do e-commerce nossa surgiu há mais ou menos 6 anos, né, que a gente veio com alguns testes, né, a gente passou por diversas mudanças, né, até chegar ao que a gente tem hoje no ar, né, com a operação que a gente tem hoje no ar. Então foi muito de erro, muito de acerto, foi uma jornada de muito aprendizado, né, nesse período e que a gente vem realmente alavancando, né, nossos resultados, né, com o passar desse tempo de muito aprendizado, né. O fato da gente também ter ido para uma migração online é justamente seguindo uma tendência que é mundial, né, que as pessoas, as empresas, né, buscando se modernizar, né, buscando se atualizar. Então a gente, né, adaptou também o nosso modelo de negócio. Então, e fez com que a gente fosse mais especialista na questão do comércio eletrônico, deixando um pouco a loja física e se dedicando realmente mais à questão tecnológica, né? Então, nesse período, nesse tempo, a gente testou muita coisa, né? Testamos diversas empresas, testamos parceiros, alguns continuam com a gente, outros ficam pelo caminho e é isso que acontece, né? Então, acho que quem não se aperfeiçoa, não busca uma mudança, busca uma novidade, e que o consumidor quer isso, né? O consumidor quer uma novidade, quer mudança, ele, né, ele quer estar antenado. Então, qual é a onda do momento? Eu acho que é isso que a gente tem que as empresas têm que estar muito ligadas, né? E quando a gente fala, Léo, em tecnologia, comércio eletrônico, isso
assusta um pouco as pessoas, primeiro, porque você sair realmente da sua zona de conforto, tá? Você muda a sua rotina, você tem que mudar a operação, principalmente as pessoas, a sua equipe, né, que está no seu dia a dia. Então, virar essa chave com a equipe também não foi uma coisa tão fácil. A gente também, né, levou um tempo para que as pessoas viessem a trabalhar com a tecnologia. Porque usar a tecnologia todo mundo usa, né? É ótimo, é maravilhoso. Quando a gente trabalha com a tecnologia, você tem que ter processos muito bem definidos, né? Uma rotina, né, que tem que ser seguida para alcançar um resultado final. É a mesma coisa que o cliente espera. O cliente, quando ele entra num site, ele entra no e-commerce, ele efetua a compra, né? Ele quer ter uma jornada de compra, uma experiência de compra rápida, simples, objetiva e, o mais importante, que é clara. E desde a jornada, desde quando ele efetua o pagamento, ele quer acompanhar a sua entrega, ele quer receber o produto que ele comprou em perfeito estado. Então, isso também segue um processo, né? E para o e-commerce, é a mesma métrica. Você também tem que estar com a sua retaguarda seguindo determinados processos, né? Para que impacte o consumidor final, né, da melhor forma possível. Não só com um site bonito, mas um site que venda, um site funcional, né? Um comércio eletrônico que seja claro, que transmita segurança, que o cliente sinta-se à vontade, criar uma vitrine, né? Você tem que tentar transmitir o que é seu negócio, né? Ele transmitir o seu negócio, né, numa tela de computador. Então, naquele espaço, né, naquele comércio eletrônico, naquela loja virtual, você tem que buscar transmitir o que é a sua loja, né? O que é o seu negócio, né? Com um propósito, né? Com todos os valores, né, princípios com que a empresa também acredita, que são os pilares que ela trabalha. Você tem que tentar transmitir isso. E hoje o propósito é o que rege, né? O propósito, não adianta a gente falar tanto em tecnologia, né? Que a tecnologia veio para beneficiar, veio para otimizar, com certeza. Mas sem as pessoas, sem uma equipe e as pessoas para ter uma retaguarda, para que isso funcione, são elas que fazem com que isso impacte os clientes, né? Então, acho que é importantíssimo. É interessante essa fala sua, porque é um debate antigo nosso, né? A gente vem conversando isso há muito tempo atrás. Com certeza. Bruno, participante, Bruno, presidente da CDL, Câmara de Agentes Logísticos de Salvador, jovem, e diretor da CDL Sênior. A gente fez várias missões desde Estados Unidos, Alemanha, Singapura, Dubai e alguns outros locais, e viemos discutindo muito nessas viagens e no retorno a importância da figura humana, do quesito humano em toda essa arquitetura. É como você tentar tirar o psicológico da ação do mercado financeiro, que é impossível, que acaba sendo uma arquitetura emocional, assim como o varejo, por mais que seja e-commerce, ainda tem a questão do emocional de você lidar com o cliente e ter uma pessoa para intermediar. Então, sem a pessoa, o comércio não funciona, sem a pessoa não há a loja. Mesmo sendo e-commerce, é interessante que você tenha essa visão do funcionamento. Agora, uma coisa que eu acho interessante estudos, existe uma visão no mundo inteiro, eu escuto isso no mundo inteiro e no Brasil mais forte que nunca, que o e-commerce vai destruir a loja física. E essa é uma discussão que a gente teve também já dentro da casa, que isso pode vir a acontecer em um futuro distante, mas não é uma coisa que vai acontecer em 5, 6, 7, 10 anos. Um acaba complementando o outro e a questão da omnicanalidade acaba reforçando esse ponto. E quando a gente vai buscar os dados mais fortes, até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, o país número 1, para minha surpresa até, em comércio eletrônico era a Inglaterra. Depois foi suplantado pela China e fica entre China, Inglaterra e Estados Unidos os 3, 4 primeiros mais ou menos. Ainda assim, a gente tem no país número 1, não passa de uns 15%, acho que é 11, 12, 13% me parece, eu posso estar falhando a memória agora, mas não chega a muito mais do que isso, em participação do e-commerce no comércio varejo total. O que te levou a sair? Muita gente aqui, a gente acabou de ter um comentário que a gente responde depois, de Amaro, que ele está com interesse em implementar o sistema de e-commerce, mas essas pessoas buscam implementar o e-commerce na loja física, como um extra, um adendo para o cliente opção a mais. Enquanto você que adotou, com perdão da palavra, o radicalismo, desculpa, aplicou o radicalismo e foi pela tangente e decidiu anular a loja física. Qual foi
baseado em que você trabalhou? Isso foi estudo, foi implementando aos poucos, verificando se daria certo, como é que ficaria o equilíbrio de contas, o markup, a questão do custo físico? Como foi essa migração? Essa decisão, digamos assim? Léo, devido a diversas mudanças que o varejo nacional vem sofrendo, né, e a necessidade de adaptação, a gente optou por uma estratégia de ficar somente no online neste momento. Na verdade, a gente também faz atendimento presencial, né, com agendamento. Né? Então, a gente também tem a questão um pouco ainda de loja física, até porque como a gente trabalha com alguns produtos, né, que é voltados para mulheres grávidas, produtos para bebê e para mamãe, então muitas vezes tem um pouco de querer ver o produto, né? Então a gente tem a opção de comprar no site e retirar na sede, que é uma coisa muito prática, né? Às vezes a pessoa não quer esperar, então a gente faz esse trabalho. E falando um pouquinho, né? E aí falando sobre o negócio, primeiramente, por uma mudança no setor que vem acontecendo, a gente optou por fazer essa migração e ficar somente no online, né? É uma estratégia, até porque a gente também está em processo de mudança de posicionamento. Então, é uma questão do negócio mesmo, mas ficou evidente com essa pandemia que a gente vem passando que o consumidor ele aprendeu a comprar online, né? Por falta de opção, a gente tinha a opção do comércio eletrônico, que representa hoje em torno de 5% do volume do varejo de transações, né? Então, quando a gente pega do varejo inteiro físico, o varejo físico é avassalador, mais de 90%. Então, você pega só 5%, é uma parcela muito pequena, né, de um montante, de um universo imenso. Então, e assim, é aquela máxima que quem chega primeiro, né, bebe água fria, então bebe água limpa, quer dizer. Então, é fundamental que quanto mais a gente, né, seja os primeiros, você seja pioneiro, com certeza você acaba largando na frente, né? Você tem um risco muito maior, mas com certeza você fazendo os ajustes, né, que tem que ser feitos, necessários e tal, você com certeza vai ter um ganho competitivo muito grande. Então, Você está no setor de Golias, né? Como? Você está no setor cheio de gigantes, onde Sim. as pequenas não conseguem. A 8Baby é um caso interessante de uma empresa local que consegue vender hoje para o Brasil inteiro através da loja de e-commerce, locais que antes não conseguia chegar. Que a gente vai conversar depois sobre isso, como você traçou a logística, os parceiros e como seria a arquitetura da loja. Antes de chegar da arquitetura da loja, tem alguns conceitos de e-commerce que eu já vi que tem perguntas nesse sentido. Vamos fazer um corte de definição. A gente hoje no Brasil, no mundo inteiro, temos a venda online através de grandes retailers, que são vende próprio, esqueci qual é o termo que vocês usam, Tier 1, 2 e 3. E tem essas mesmas empresas funcionam como marketplace, como é o caso da Magazine Luiza, como é o caso da Amazon, que começou a vender com marketplace há muitos anos atrás nos Estados Unidos e na Inglaterra, deu muito certo, expandiu para o mundo inteiro. E o caso de outras tantas. Foi até um caso engraçado recentemente que eu vi produto da Fast Shop vendendo no site da Magazine Luiza, entregue pela Fast Shop, uma coisa extremamente curiosa. Comenta para as pessoas o que de acho é um marketplace, o que vem ser uma empresa de fulfillment e como é que elas se encaixam na decisão da empresa de fazer a sua estratégia de implementação online em um ponto inicial, que eu acredito que, apesar de que o markup talvez seja menor, por causa da comissão que você vai dar para essas empresas, é uma estratégia para sentir, entender e mitigar um pouco o risco que a empresa vai ter no futuro. E depois a gente conversa sobre estratégias de arquitetura para quem tiver interesse, de microsistemas para fazer isso dentro do site deles. Mas vamos lá, marketplace, fulfillment, logística e distribuição. Esses três pontos, como é que você pode explicar esses três? O marketplace é você vender os seus produtos, né, em grandes varejistas, também grandes varejistas, né? Então a gente tem a Magazine Luiza, como você citou, a B2W, você tem a Cenova, que é o Ponto Frio, Casas Bahia, né? A própria B2W enquadra Americanas, o Submarino e o Shoptime. Então, hoje a gente tem em torno de 30 marketplaces grandes, né? Bem grandes aí no mercado, tem Madeira. Então, são marketplaces bem grandes. Madeira marketplace também? Também. Ah, não sabia.
E você oferta seus produtos, né? Tem um processo que é feito, né? Então você oferta seus produtos para serem vendidos dentro e você transaciona por eles e tem uma parcela de comissionamento, né? Aí para dar para o varejista no caso, né? Então ele tem uma parcela de participação, né? Ele tem um comissionamento, vamos dizer assim, para simplificar, né? Na venda quando for realizada, tá? E aí eles têm alguns programas internos que você paga tipo AdWords, né? Você tem anúncios patrocinados dentro do marketplace, e aí é um acordo e tal, você paga determinado valor, uma participação para eles também. Então pode ser uma coisa, não é uma coisa muito barata, né? Mas se você tem um volume e boas negociações com fornecedores, por que não entrar, né? Então é mais uma opção também, mais um canal aí para ser O de venda. Mercado Livre seria considerado um marketplace, um shopping virtual? Também, Também um também. marketplace. Também marketplace, Mercado Livre, tudo mais. O fulfillment, né, são, na verdade, pontos logísticos, né, onde você abre uma filial dentro de parceiros estratégicos, né, geograficamente, como São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Espírito Santo, onde você, geralmente, você tem um tipo de tributação diferenciada para o comércio eletrônico. Então, você, no caso, abriria uma filial dentro desse fulfillment, dentro desse parceiro, ele recebe sua mercadoria, ele fraciona para fazer a logística para para onde for a venda, né? Aí é muito estratégico, por exemplo, se você atua muito forte, começa a atuar muito forte no mercado de São Paulo, então você tem um fulfillment de São Paulo, sua carga chega inteira lá e aí é fracionada por esse parceiro e aí enviada para os clientes. Então, Essa empresa de fulfillment é a responsável pela logística ou apenas pela venda, logística e distribuição ou apenas pela armazenagem e entrega ao distribuidor? ela é responsável pelo recebimento da carga e a separação, né? Não necessariamente pelo transporte, né? Até porque a gente tem diversas transportadoras, a gente tem muitas transportadoras e muitas especificidades delas em entregar em determinados lugares. Tem umas que vêm do Rio Grande do Sul e elas passam direto para São Paulo, mas elas só atuam no Nordeste, só para fazer entrega no Nordeste. Então, depende muito da transportadora. Então, o não deixo fulfillment, basicamente, você vai entregar o seu produto finalizado para eles, você manda a ordem de compras para eles, eles pegam na sua, digamos, no seu na, estoque. na verdade, eu nem mando para eles. Eles já recebem lá. Eles recebem a Ah, já informação recebe porque diretamente para lá. Tá, já já recebe pronto. diretamente lá. Já recebe lá direto, né? E aí lá mesmo você faz. Ou você tem um funcionário próprio terceirizado e de lá mesmo eles fazem a logística. Mas a ordem de compra vem da sua empresa para o fulfillment ou eles já têm esse integrado? Na verdade, da sua empresa. Da sua Aí empresa. Então você manda uma de ordem acordo para com eles. para a operação, para fazer o recebimento lá, porque lá você tem um CNPJ, você tem uma empresa, uma filial dentro desse fulfillment. Então eles fazem o recebimento, mas você tem um ponto seu lá, até por uma questão fiscal, tá? Até tem uma questão fiscal para você conseguir fazer esse recebimento e fazer o transporte, né? Apesar de ter a questão de triangulação de nota, que alguns fazem e tudo mais, tem estados que permitem, tem outros que não permitem, então tem algumas regrinhas aí que tem que ser seguidas. Aí depende também muito do parceiro logístico, isso está incorporado à sua operação ou não. Entendi. Então, você explicou mais ou menos como seria o marketplace, a questão do fulfillment, são duas coisas diferentes, mas que podem trabalhar integradas, funcionando conjuntamente. O que você veria como uma vantagem para o novo entrante, para alguém que quer iniciar a operação nos dois casos? Eu acho que, Fator como primeiramente, complicador e simplificador de uma operação de alguém que está querendo aprender. pronto, eu sugiro que, até por uma questão, quando a gente pega o Brasil, pelo tamanho geográfico, né, e ter, por ser muito complexo, né, principalmente a questão logística, que ainda é uma barreira no e-commerce, para quem quer entrar, eu sugiro que entre na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro, e daí depois você passa para o seu estado, estados adjacentes, você vai crescendo aos poucos, até porque você precisa ter algumas negociações aí com uma transportadora, você tem que ter um determinado volume para conseguir reduzir o custo de frete, que hoje é um custo que impacta bastante, tá, numa operação, né? É de 9 a 15, né, por cento aí do valor do produto, que o frete pode variar, então isso é bastante significativo.
Então você E também tem que a botar logística isso na ponta do reversa, lápis. então, é uma coisa que tem que ser levada em conta também, né? Aí a logística reversa é importante que se tenha, falando de Correios, né, um contrato com os Correios, que aí você consegue já uma tarifa diferenciada, né? Isso é importante, você ter uma condição, quanto menor seu custo, desculpa, quanto menor seu custo, mais competitivo você vai ficar. Então é importantíssimo você ter um parceiro, tanto Correio, como transportadora, como por motoboy, até uma entrega verde, em determinadas cidades você tem entrega por motoboy, por bicicleta, né? Então é importante você ver as opções, né? Ou se não, ou até enxergar uma oportunidade, dependendo de onde você mora, né? Que oportunidades sempre vão ter. Então acho que tem que buscar nesse momento agora, né, de pandemia e tudo mais, se aparecem bastante oportunidade, apesar de uma crise. Então a gente tem que estar buscando realmente, porque as coisas acontecem, né? As coisas estão acontecendo, não dá para ficar realmente inerte, esperando que você dependa, né, de um shopping ou de um determinado bairro e tal, para que a economia volte a recuperar. Acho que o dever de casa tem que ser feito. Então, Que, nesse aliás, outra ponto, pergunta que eu quero te fazer mais adiante é a questão das novas determinações da Prefeitura de Salvador para o shopping center. Como é que você enxerga que isso seja feito de forma prática? Mas vamos lá, a gente começou agora sobre a questão do marketplace, o que era o marketplace, para esclarecer. Falamos do fulfillment, centros de fulfillment, como eles funcionam. Se alguém quiser saber mais detalhes ou nomes e Bruno tiver condições de oferecer nomes de grandes players no mercado nacional, a gente fornece depois. E junto com essas, a gente tem algumas empresas que eu sei que fazem a unificação. A gente tem, vamos falar, Submarino, Madeira, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza. Então, tem umas empresas que congregam em seu sistema todos esses marketplaces e você, através de uma entrada, consegue distribuir para todos. Como é que né, funciona esse negócio? tem, na verdade, parceiros, né, empresas especializadas que serviriam como Marketplace de marketplace, mais ou menos? mas marketplace, né, seria um parceiro aí, né, entre essa relação, e que você subindo seus produtos para esse parceiro, ele replica para todos os marketplaces, né? Então você com uma inserção com ele, com esses tem mais de um, acho que, se não me engano, uns 3 aí ou 4 no mercado, mas você sobe seus produtos, né, e eles são visíveis, eles estarão disponíveis em todos os marketplaces e você só recebe o pedido para fazer o envio. Então, é uma outra opção também de venda, né? Também tem que se avaliar a questão do comissionamento, porque o marketplace é baseado em comissionamento. Então, tem essa outra opção também. Então a gente já tem algumas opções agora que a gente apresentou para as pessoas de funcionalidade e de trabalho de e-commerce na prática para quem não tem experiência nenhuma e nem estrutura para criar uma programação, um centro, etc. E tal. Agora vamos voltar para quem quer aprofundar mais, já tem um site ou está disposto a fazer uma venda, que é o que vai acontecer em Salvador agora com o drive-thru dos shopping centers, a partir da Sim. determinação do prefeito. Como vocês estruturam isso para realizar a venda? Você mesmo me comentou algumas vezes os casos interessantes de peculiaridades de venda online, televendas, venda ao telefone, problemas que podem ser advindos do cartão de crédito, que me esclareceu problemas que acontecem muito de confirmação de todas as compras de Mercado Livre, compras com valor elevado. Enfim, algumas peculiaridades que a lei possui para o e-commerce, que não é a mesma coisa de você entender bem de varejo e você transferir o varejo físico para o varejo online. Há diferenças de tributação, há diferenças de venda, diferenças de logística reversa, diferenças de devolução. A coisa é um pouco mais complexa do que parece. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa possível de ser feitas, mas também não é uma coisa que deva ser relegado para segundo plano, sem um estudo mais aprofundado. Como é que mais ou menos, como são as peculiaridades e os estilos de venda que você tem hoje de e-commerce, até mesmo venda por WhatsApp, que está acontecendo muito, por telefone, e a própria venda física através do site. Sim, a gente tem hoje diversos canais, a gente utiliza as redes sociais, a gente tem o WhatsApp,
para o próprio e-commerce, né? Dentro do e-commerce a gente tem em torno de 6 meios de pagamento, né? Dentro do e-commerce hoje, da nossa operação. Então a gente dá realmente a oportunidade para que o cliente possa efetuar sua compra da maneira que ele quiser fazer, né? Então a gente disponibiliza isso. Agora, como você falou, tem algumas especificações, algumas coisas que tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, a questão de venda, né? Venda à distância. Não por um gateway de pagamento, tá? Mas a venda, quando eu digo venda à distância, com um televendas, no caso, a venda digitada, né? Onde você passa seus dados para um operador efetuar essa venda. Então, é uma operação também de muito cuidado, né? Que tem que ser feito. Por quê? Primeiro, pela questão dos dados, né? A gente está vendo muito a LGPD, né? Que é a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Então, que é um ponto aí que vai ser aprofundado mais na frente, né? Então, isso pode ser um problema. As adquirentes, quando você tem uma venda digitada, a venda digitada ela pode ser questionada, qualquer venda pode ser questionada, mas a venda digitada, você é risco total do lojista que aceita, e caso venha a ter um cancelamento e tudo mais, ele realmente não tem como contestar essa venda, né? Já outras operadoras optam também por link dedicado. Então, se você tem um link dedicado, isso não pode ser contestado, mas você pode sim contestar uma venda caso o cliente ou não reconheça, ou seja uma fraude. Então você pode realmente estar realmente reavendo isso com a adquirente. Essa é uma peculiaridade dos cartões de crédito ou da legislação? Dos cartões de crédito. Isso é voltado para... É uma solução dos cartões de crédito. E um outro ponto importante, Léo, que as adquirentes estão fazendo, são para realmente amarrar um pouco mais e dar mais segurança até para o empresário, fazendo parceria com empresa de logística, né? Porque a partir do momento que você efetua o pagamento, né, e você tem um operador logístico no próprio aplicativo da adquirente, como já ocorre, né, hoje, é importante que quando é contestada uma venda, a adquirente ela te solicita uma série de documentos, inclusive cópia do pedido, quem assinou o canhoto do recebimento dessa entrega, como é que ela foi feita, se ela realmente aconteceu. E é importante que, se o operador, se o adquirente, ela está com essa parceria, né, com o operador logístico, e ele tem acesso a todos esses dados, com certeza fica mais fácil até para o lojista, né, ter uma garantia maior de um contestamento de venda. Então, é um avanço, né, que as operadoras... Isso já está acontecendo no mercado hoje? Já está acontecendo, já está disponível no mercado. Tem adquirente que já tem no próprio aplicativo, já é um operador logístico, que você faz o acompanhamento, inclusive, da entrega. Você já coloca no valor do pagamento, você já inclui o valor do frete. Então, você também parcela esse frete, né? Então, é mais uma comodidade. Sim, é verdade, é verdade. Tem acontecido muito. Eu não sabia que era a operacionalização dessa forma. Você coloca o preço do frete, eles já fazem todo o parcelamento. E depois você ainda acompanha, assim que é feita a coleta, né? Assim que o pagamento é feito, você já pode fazer o agendamento da coleta, né, pela transportadora. E aí você acompanha desde quando foi feita a coleta até quando foi feita a entrega. Então é bem bacana, é muito seguro, é transparente para o lojista, né, e aí, consequentemente, para o cliente também. Então isso é muito bacana. Eu não sabia que isso era uma exigência das operadoras de cartão de crédito. Na verdade é um avanço delas, né? Elas estão se precavendo, né, se antenando a que elas tenham menos chargeback, reduzindo o chargeback, né, para o lojista, consequentemente prejuízo para ela, e vendendo uma facilidade, vendendo serviço também no próprio aplicativo. Interessante. Então, o que você está dizendo é o risco é maior para as pessoas, como é o caso aqui em cima que a gente teve de Amaro, que tem uma loja física de objetos de presente e não tem e-commerce. Ele está perguntando como implantar o sistema. A gente vai responder já, Amaro, essa pergunta na sequência. No caso de Amaro e outros, você, especialmente no caso de objetos de presente, imagino que não seja com valor agregado muito elevado, é mais interessante ele não fazer a televenda, evitar a televenda. E como é que seria o caso, então, de uma venda por diga? Na verdade, não é nem evitar a televenda, é continuar fazendo a televenda, mas não fazer ela por venda digitada, mas sim por link. Né, por link isso que eu ia perguntar. Como seria isso? As operadoras elas estão disponibilizando link de pagamento. Então você entra numa operadora que você tenha, né, melhor relacionamento, enfim.
e aqui oferte o serviço. E aí Isso é da operadora ou do cartão de crédito? Tipo, vai de Visa, Não, Mastercard? não é da bandeira do cartão. É da São dos operadora, adquirentes. da É a adquirentes, tá? Cielo, Rede, PagSeguro, enfim, as que estão hoje disponíveis no mercado, que a gente tem mais de... Tem várias aí. E então você vai no aplicativo deles, você gera, você coloca o valor, você coloca a parcela mínima que é, né, que você consegue trabalhar, né? Por exemplo, você não tem parcelas mínimas que se você botar menos de R$ 20, a depender do adquirente, seu percentual de taxa, ele vai ser paga no mínimo 40 centavos pela transação. Então, para que a operação seja viável, você tem que transacionar acima de R$ 20 a parcela mínima, para que você não pague os R$ 40, ou que seja desproporcional, né? Tem alguns detalhes. Então, quando você faz essa oferta, né, por link, é uma garantia para você e até para o cliente, né, porque ele sabe quanto é que ele está pagando, o parcelamento dele, né, e o cliente geralmente recebe, né, um SMS, aí um SMS para quando a compra foi realizada. Então, acaba sendo seguro isso. É mais seguro para ele fazer essa transação prévia com as adquirentes para ter um seguro. E as adquirentes já possuem, pelo que você fala, um sistema integrado de e-commerce para facilitar, mitigar o risco e melhorar a transação para os dois lados. Então, se ele aparecer, todas já possuem isso. Cielo, Rede, Safra, PagSeguro, todas. Mercado Pago. Sim. Bastante adquirentes. Acredito que todas já estão com esse serviço já em andamento. E com relação... Diga. Quem pode falar? Vamos lá, para quem quer começar um e-commerce, né? A gente hoje no mercado tem diversas plataformas, né, de e-commerce, que a gente tem aí em torno de 800 plataformas. E eu sugiro o seguinte, eu acho que principalmente num período, né, de crise que a gente vem enfrentando, de pandemia, e que a gente precisa vender, precisa de uma solução, né? Não tenho dúvida, né, em dizer que a gente tem que ser o mais austero possível com nossos recursos. Então, realmente buscar soluções que sejam... A gente tem soluções de todos os valores e com todas as suas vantagens também. Não é porque tem plataformas caríssimas que elas podem ser sim as melhores do mercado. Mas eu sugiro começar com plataformas que sejam realmente, né, mais em conta, até para que você aprenda. Não adianta você pegar, às vezes, uma plataforma muito robusta, né, onde tem diversas funções, diversos features que você pode mexer, você pode ofertar muita coisa, só que você vai ter uma barreira que vai ser a barreira financeira. Porque para rodar tudo isso, você vai precisar de agência, pessoa especializada, então você tem criação, desde layout, desenvolvimento de programação, que isso leva tempo e leva dinheiro. Então, por mais simples que isso seja, né, que não seja um bicho de 7 cabeças, mas tem que se ter uma organização, né, de cada etapa para que você consiga até chegar no final do projeto, né, e consiga vender, porque daqui a pouco, muitas vezes você não consegue, né, nem finalizar um projeto devido ao custo e à falta de planejamento, porque às vezes o custo se eleva tanto que se torna inviável até a finalização do projeto. Essas plataformas que você está citando, essas soluções para quem está iniciando, isso é o quê? Um pacote fechado ou são microsistemas integrados em um sistema único para facilitar a troca de futura de fornecedor ou de solução? A princípio é você utilizar plataformas que já são meio que fechadas, meio que engessadas, para que você comece a aprender como funciona, tá? Aí, a partir daí, também se tendo retorno financeiro, você aí parte para plataformas que você possa colocar mais microserviços, colocar empresas que vão te ajudar na conversão das suas vendas, tá certo? E transmitir também uma melhor usabilidade, uma melhor user experience para o consumidor. Então, é fundamental que você comece realmente pequeno, para depois você vai ganhar corpo, né, para pegar plataformas maiores, né? Até porque um dos custos maiores, Léo, de um e-commerce é a questão da aquisição de audiência. Então, não adianta Instagram, nada... Facebook, Google, etc. Não, isso é orgânico, né? Como disse Cláudio hoje mais cedo, né, na nossa live, ele falou assim, rapaz, o Zuckerberg não é irmã Dulce, que ele citou isso hoje. Então, perfeito, porque assim, mesmo quando a gente faz, né, as empresas fazem, por mais que seja, né, por melhor que seja as postagens orgânicas,
a gente sabe que o alcance é muito pequeno, é muito baixo, né, da sua base. Então, hoje são em torno de 3% que você consegue atingir da sua base, né? Então, para uma coisa se tornar viral, né, é mais difícil. Então, o investimento, né, nas redes sociais, patrocinado, no Google, né? Então, também é fundamental que você tenha uma verba destinada para isso. Então, lançar só um e-commerce não é só ele que vai fazer vender. Então, você tem outras formas, né? Você precisa de outras ferramentas para que isso aconteça. Só o e-commerce não faz com que você tenha o resultado. Ele vai te ajudar. E o e-commerce também, ele necessita, Léo, de você ter imagem de qualidade, de você ter uma boa descrição de produto, né? Você faça testes constantes de usabilidade, se colocando no lugar do cliente na plataforma, porque você simplesmente lança e não testa, cara, às vezes seu produto não está de acordo, tá? Você tem que analisar os dados, você tem ferramentas que analisam esses dados, né? E é uma análise diária, né? Acho que todos os dias você tem que estar olhando os números, você tem que ver quanto teve de acesso, para onde foram as páginas, onde é que se as campanhas que foram feitas, né? Se ela é de topo de funil, de meio, de fundo, se eu vou atingir mais de fundo de funil, qual é o foco na conversão, qual é o produto que está mais em alta. Então, o Foco na varejo conversão, virtual. Explica isso. A conversão é a conversão de venda. Então, você tem uma audiência, você tem Tá. aquele universo de pessoas que estão ali acessando e tal. Então, você precisa começar a entender e como é que se mensura, né? A conversão, né? Quantas pessoas converteram, ou daqui a pouco você cria métricas de conversão de determinado produto, né? Como é que foi essa campanha. E aí você começa a entender. Essa analítica toda você consegue criar onde hoje? Através de que ferramenta? Você faz esse tipo de análise tanto nas redes sociais, né, porque é um compilado. Tanto você usa as redes sociais, como você usa os buscadores. Então você pega as informações que você tem de várias redes sociais, Instagram, Facebook e tal, que tem uma central única de compilado, juntamente com o Google Analytics, e faz ou existe um unificado que congrega todos? Não tem. Eu pego um de cada. Até porque as informações podem diferir de acordo com o canal. Porque às vezes informações que aparecem, por exemplo, no Google AdWords, elas podem diferir um pouco do analítico. E quando você tem um desses componentes que a gente comentou agora, que você coloca no seu e-commerce, né, eles também podem roubar a aquisição. O que é aquisição? De onde vem aquele tráfego? Né? Então, pode ter um roubo entre aspas, né, de tráfego, né, que isso faz com que você mascare um pouco de onde veio aquele determinado tráfego, se ele foi do pago, se ele foi do orgânico, ou se ele veio das redes sociais. Então, você tem essa complexidade. Né? O que você chama pago? Desculpa, o de orgânico. Pago, obviamente, é o que você injetou dinheiro para falar. O orgânico é aquela mídia que vem o orgânico. Vamos dizer que seja de forma natural, né? Que ele vem através de buscadores. Mídia espontânea. De forma espontânea, né? Que ele entrou às vezes ou no seu Instagram e clicou e foi para o seu site, ou então ele digitou, mas não foi no anúncio, ele achou por um produto, ou um comentário, uma indicação de um amigo. Então isso acaba se tornando aí como orgânico. Veja bem, a forma com que ele vem, que ele é adquirido, ele pode ter sido orgânico. E aí você tem os canais, né? Que aí você tem, se for das redes sociais, se for de buscadores. Então você tem uma série de universiszinhos aí que você vai identificando para melhorar a usabilidade e conseguir também uma questão importante que é a do SEO, que ele trabalha juntamente com ele é responsável também pela sua aquisição orgânica, né? E aí faz com que no médio e longo prazo, eu digo médio e longo prazo, né? Então você tem que estar com tudo isso rodando para depois partir para aprimorar, no caso, o SEO, né? Que a gente chama que é a questão de buscador orgânico. Para quem não sabe, o SEO são várias palavras-chave, eu esqueci o termo que quer dizer SEO, mas são várias palavras-chave que a gente coloca em sites para direcionar para pesquisa mais fácil. No caso de Bruno, por exemplo, ele deve ter uma lista, já que imagino que você tem uma quantidade absurda de SKU. SKU são estoques únicos de mercadoria no linguajar do varejo. Então, ele deve ter uma quantidade imensa de SEO no site dele para que esse site seja direcionado na busca do Google. O Google vai fazer uma varredura no site, buscar esses SEOs que possui
e vai direcionar para a resposta das pessoas, gerando o que ele chama de mídia orgânica. Search Engine Optimization, optimização de máquina de pesquisa, mais ou menos. Exatamente. SEO. Você citou agora, sendo um pouco bem prático na pergunta de lá em cima que nós tivemos, você citou agora algumas ferramentas que o mercado possui, fechadas, bem fechadas. Duas perguntas. Já prontas, desculpa, para você fazer a transação final. Então, você já tem tudo fechado, basta o e-commerce, a loja que quer transformar em e-commerce, fazer a negociação com a adquirente, fazer a migração de adquirência de física, de máquina de PDV, de PDV é ponto de venda, todo mundo sabe, de máquina de PDV para uma transação de e-commerce, renegociar as taxas, talvez uma taxa um pouco menor, porque vai haver todo um conflito de taxação, tributação, custo, etc. e tal. E fazer negociação Sim. com os operadores logísticos, Correio, Log, Total Express, etc. e tal. Cita para mim uns nomes, sendo prático para as pessoas que querem iniciar, se você puder, obviamente, ou se não puder, por algum conflito de parceria, Sim. você fala, dessas empresas que a gente pode procurar para iniciar a operação. E segunda pergunta linkada a essa. Vamos que ele é a empresa de presente que está interessado em começar essa operação. Ele começa nesse sistema fechado. É muito complicado abrir e quebrar para chegar ao que você fez hoje, que você integrou vários outros microsistemas juntos e permite a alteração de um que você acha que apareceu melhor no mercado, o outro que oferece uma solução melhor, etc. e tal? Não, eu sugiro que seja realmente uma operação que uma empresa que já trabalha com e-commerce, mas de forma fechada, até para você ser mais objetivo e focar realmente na operação, entender a operação. Quando você tem uma questão muito aberta, isso você tem muitas escolhas e você acaba realmente levando tempo se você não tem expertise no negócio. Então, minha sugestão é realmente pegar uma empresa, né, uma plataforma que ela já te dê isso mais fechado, tá? Para que você realmente foque mais, né? Como tem no mercado, você tem o próprio site do UOL, tem alguma solução, você tem a loja integrada, você tem outros aí no mercado, não vou lembrar agora, mas você tem diversos aí no mercado que trabalham dessa forma. Mas se você for partir para uma plataforma mais robusta, como o Vertex, como o Magento, como a Biseller, então são plataformas realmente com valores muito mais altos, né, e que vai te exigir mais, vai ser mais custoso, tanto financeiramente, né, quanto vai exigir que você realmente tenha aí seu projeto, né, de e-commerce, vai demorar muito mais tempo para sair, né? Então você tem aí, eu acho que tem que se pesar muito isso, mas acho que a gente precisa começar pequeno para depois ser grande. Não adianta partir também para uma solução muito robusta. Você acha que o Mercado Livre é uma solução boa para se aprender, pelo menos, se a pessoa começar fechado como a solução, a indicação que você está dando, fechado por essas empresas que você citou e tal, se eles quiserem eventualmente abrir a solução e criar deles próprias com várias soluções diferentes, integrando em uma, é uma coisa muito complicada por causa da toda a readaptação da empresa, ou não? É uma coisa mais simples? Acredito que sim, Léo. Eu acredito que você tenha que, primeiro, antes de você começar qualquer negócio, você precisa entender dele, né? Seja ele físico ou seja ele online. Então, o mercado online, ele vai te exigir que você tenha um pouco de conhecimento, sim, né? Não é nada de outro mundo, mas você tem que aprender. Acho que para você conhecer, para você conseguir mandar, enfim, para você ter um mínimo de domínio, você tem que entender como é que funcionam as coisas. Então, pega uma solução realmente mais fechada, entende como ela funciona e por que as outras têm valores maiores, são mais abertas, e por que ser mais aberto é melhor, né? E aí, cada negócio vai se adequando, vai se adaptando à sua realidade, né, ao que acha importante para o seu cliente, porque tem funcionalidades que, para um determinado público, isso é ótimo, mas para outras realmente não tem relevância. Isso não vai ser tão importante. Mesma coisa você pegar uma loja de calçados, montar um site para calçados, é totalmente diferente de um site voltado para móveis. Então, quem olha móveis, quer olhar como é que é a altura do produto, como é a largura, profundidade, detalhes, se tem rodízio, se não tem rodízio, sabe, se o material é MDF, é MDP ou é madeira maciça. Um calçado, você não precisa dessas especificidades, né? Você não quer saber da altura e tal, você quer saber, assim, se o calçado tem que transmitir uma boa imagem e tal, se o calçado é realmente confortável, qual é o material que é usado,
né, principalmente calçado feminino. Então, tem esse detalhe, né, que faz com que as experiências sejam um pouco distintas, né? Até você consegue ofertar uma melhor experiência para o usuário de acordo com o segmento, né, que você atua. E com certeza só você sabe mais do que qualquer outro sobre o segmento. E especialmente essa realidade, peculiaridade que você falou, que está ligado ao seu negócio da 8baby e de imóveis em geral, a gente está usando muito a realidade aumentada no mercado, que não fosse, faria sentido usar, por exemplo, em roupas ou sapatos ou outras coisas. Até Exato. varia em roupa, faria sentido. Você colocar a foto do celular em você, ver se a roupa ficou bem ou não ficou bem, mas não é uma coisa muito comum, corriqueira, mas uma televisão, um móvel, etc e tal, faz sentido usar a realidade aumentada, que é uma coisa custosa. Exato. Mas Mercado Livre seria uma solução, você acha interessante, inicial ou não? Acho. Eu acho assim, Léo, qualquer solução no momento que você não acarrete custo, sem sombra de dúvidas, que é o principal aí para que você inicie, né, no comércio eletrônico. Então, você colocar seus produtos no OLX, no Mercado Livre, não tenho dúvidas que isso faz com que você comece realmente a vender online, vender por link, né, a vender pelo WhatsApp. Então, isso faz com que sua operação comece sim a se tornar online. Isso vai ajudar, inclusive, na sua cultura digital, né, das empresas. Então, você tem que aproveitar essas ferramentas que o mercado oferta, né, e começar a internalizar isso não só para você, mas para a sua equipe também. Trazer sua equipe e mostrar como é que é feito hoje. Os modelos que a gente trabalhava hoje, né, eles vão continuar, mas de uma forma diferente. É com link de pagamento, é o WhatsApp, é você colocar realmente seus produtos para vender no OLX, no Mercado Livre. Eu acho que primeiramente sem custo, depois a gente vai, né, partindo para uma coisa um pouco mais robusta, e aí que a equipe também comece a entender, né, você trazendo também a equipe para esse mundo digital. A gente tem grandes cases aí, como o grupo da Farm, né, que ela transformou toda a equipe de vendas, né, em influenciadoras digitais. Todas elas fazem venda pelo Instagram, tem uma campanha rolando com elas aí, tanto nas redes sociais quanto no site, que elas receberam os produtos em casa na pandemia, tiraram fotos e tal. Então tem hoje, né, vendedoras que ganham quase igual um diretor. Então foi uma grande sacada, as vendas triplicaram aí da Farm, né, do grupo, foi sensacional. Acho que a gente tem que entender que as coisas mudaram, tem oportunidades, a gente só precisa olhar por outra ótica para se adaptar, né, e com certeza surfar essa onda. Aí, Bruno, você está chamando a atenção, atraindo até a atenção de deputado federal. Bem-vindo o deputado Cacá Leão, que entrou Meu para grande escutar amigo, você falando Cacá. agora. É isso aí. É interessante você comentar o do Mercado Livre, que o Mercado Livre foi, tanto o Mercado Livre quanto o Estante Virtual, que são dois marketplaces fortes para livros, Mercado Livre geral Sim. e Estante Virtual para livros, foram a solução que o mercado de sebos do Brasil achou para sobreviver. A maioria dos sebos Sim. hoje sobrevive em estante virtual, e eu fiquei surpreso escutando de alguns, que muitos outros apenas do Mercado Livre, porque eles acham que é maior o alcance, justamente o que você falou, do Mercado Livre, ele tem maior Exato. possibilidade de venda e acho que deve ter algum acordo melhor de tarifação por causa do Mercado Pago que atua dentro do Mercado Livre, que é uma solução mais integrada e mais fechada. Na verdade, é uma solução própria, né? É uma solução Isso, própria, o Mercado Pago é um braço do Mercado Livre, né? E isso. eles também são muito agressivos, né? Eles têm um contrato com os Correios que eles são extremamente competitivos. Então, também é um grande diferencial para eles, né? Eles transacionam muito. Pessoal, a gente está chegando aqui no final e já já o Instagram vai cortar a conexão. Acho que o máximo é 1 hora, já são 50 minutos que estamos aqui. Está aberta a pergunta. Quem quiser saber qualquer coisa sobre e-commerce, já viu que o Bruno tem conhecimento profundo do assunto. Se tiver interesse que a gente explore algum assunto específico em uma outra hora, eu abuso de Bruno um pouco mais, se ele tiver interesse e condição de falar com a gente algum assunto mais aprofundado. E quem quiser saber qualquer coisa agora, é só perguntar alguma dúvida sobre o que a gente acabou de falar, terminologia, praticidade, o que for. Exato. Eu também já deixo aqui minha rede social, né, para quem quiser, né, apesar de não ter muitas publicações, mas quem quiser se tirar mais dúvidas sobre e-commerce e tal, eu também faço. Eu também tô com uma agência aí, começando uma agência, né, digital, né, voltada para e-commerce, também, apesar de ter um negócio, e também prestando consultoria. Então, quem quiser entrar em contato comigo, está aqui já meu contato, né, e também estou à disposição para dúvidas,
né? Então, esse mercado, eu costumo dizer que eu não sei tudo, tá? Eu estou em aprendizado constante, né? Como o Léo falou, a gente fez algumas viagens, a gente pesquisa muito, a gente estuda muito, a gente testa muito, tá? Justamente para que a gente consiga levar a melhor experiência aí para os consumidores, né? E agora para clientes, né, Léo? Agora a gente Com ampliando certeza. esse leque também para clientes empresários aí, para que a gente faça juntos, né? Acho que a Bahia sempre ficou muito aí nessa questão de tecnologia, muito atrás, né, do Sudeste. Então acho que está na hora da gente trazer isso aqui para a gente mostrar que a Bahia realmente é tecnológica, a Bahia tem pessoas que entendem de tecnologia, tem pessoas que gostam de tecnologia, o baiano gosta disso, né? É Não é, criativo. é criativo, acho que não é só uma questão de esperar por oportunidade, você tem que fazer a oportunidade, acho que você tem que se fazer presente, e é isso que eu estou buscando, né? Vir nesse aprendizado constante aí de 6, 7 anos que a gente vem correndo atrás do e-commerce, justamente para que a gente possa, né, levar a Bahia para um outro patamar. E quem tiver qualquer dúvida no que eu acabo de falar sobre a empresa, entre no site 8baby.com.br e verifique as fotos, a experiência e tudo mais. Uma empresa que já tem anos de experiência na Bahia em mercado físico, em loja física, transferiu para a venda online e hoje com uma estrutura que infelizmente baiano diria que parece que não foi feito na Bahia, mas foi feito na Bahia com experiência local e com estudo local e com experiência local. É isso aí. Fotos feitos pela empresa, profissionais obviamente contratados pela empresa, todos devidamente catalogados, com uma analítica boa e acordo com os principais parceiros de logística do Brasil. Lembro que algumas vezes eu tive dúvida de alguns para uso pessoal, liguei para Bruno, ele me indicou, pode usar, é bom, esse sim, esse não, e nunca É me isso aí. arrependi por experiência que teve. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre isso, pode entrar em contato com o Bruno pela rede social. Qualquer problema para entrar em contato, entre em contato com a Jabaia, que eles passam o contato meu de Bruno e a gente direciona para ele. Bruno, para finalizar, eu vou fazer para você a pergunta que eu faço para todo mundo. E fazer um adendo agora. Pedir indicação de filme, livro, site, ou o site pode ser um site de aula virtual sobre e-commerce, sobre penetração, que as pessoas possam entender um pouco melhor sobre as ferramentas de optimização, de pesquisa, as ferramentas de uso do site, as ferramentas de esclarecimento. E filme você pode colocar até se quiser alguma coisa para esparecer. Eu tenho recebido muita ligação e pedido nesses últimos dias de algo para esparecer a mente e relaxar. Eu particularmente tenho voltado a estudar um pouco mais sobre filosofia estoica, sobre o estoicismo, que acho que encaixa perfeitamente com o que a gente vem vivendo atualmente, pela maneira que eles viveram lá atrás, na Sim. época da Roma Antiga. E você, o que é que você indica para o pessoal de livro, de filme e de site para estudarem, para aprofundarem o assunto? Olha, anteontem, né, Léo, eu estava vendo essa questão dos livros e aí acabei adquirindo um livro que custou R$ 1,99, né, que é do título Bora Vender, tá, do Alfredo Soares, tá, que ele está fazendo um papel fantástico, né, revolucionando o varejo. Aí, junto à Vetex, ele era proprietário da X-Tech, de uma plataforma que foi comprada pela Vetex. E ele está fazendo um trabalho muito bacana, né, com diversos empresários, né, em São Paulo, um cara muito gente boa, então está trazendo bastante conteúdo aí para o varejo, bastante coisa bacana, então é uma dica que eu dou, seguir ele também, né, nas redes sociais, que ele está sendo bastante atuante, né, com relação a essa questão dos livros, né, então seguir o e-commerce Brasil, acho que para começar também é legal, apesar de ter alguns conteúdos que são mais estratégicos, né, então, mas vale a pena, né, seguir eles também. Com relação a filme, Léo, eu gosto de, eu sou assim, eu relaxo até com filme de ação, então eu não tenho um filme muito claro, assim, um filme que me vem assim à cabeça de, poxa, esse filme e tal, mas na verdade tem até um que eu posso citar, lembrei de um aqui que se chama Coach Carter, né? É um filme bem bacana, né, que traz uma história de um professor de basquete, né, numa escola pública, né, nos Estados Unidos. É um filme que traz bastante, ele traz bastante valor, né, bastante ensinamento, tá? É um filme que eu realmente indico, né? Você tem outros aí filmes, né, que está sendo empresário, como até O Diabo Veste Prada. Você tem alguns, mas que o Coach Carter eu acho que é um filme bem antigo, mas que ele
que ele traz um pilar, que é essa questão dos valores muito, muito forte, que eu acho que é importante e fundamental no momento até de crise como esse, que faz com que seja um pilar das suas decisões, né, para o momento que a gente vem vivendo hoje. Maravilha, sensacional. Bruno, eu queria agradecer a presença, recebemos aqui vários elogios e gente agradecendo o esclarecimento dos pontos que eles tinham, agradecendo pela aula e pela elucidação de vários casos. Queria reforçar para todo mundo que está vendo a gente, explicar de novo quem somos nós. Nós somos a Junior Achievement Bahia, atuando há mais de 15 anos na Bahia e mais de 100 anos no mundo, com até alguns ex-presidentes americanos que passaram pelas nossas salas. Nós atuamos em escolas públicas e privadas, ensinando empreendedorismo e educação empreendedora e financeira para as crianças e jovens que podem ser os futuros empresários da nação. Muitos ex-congressistas foram ex-alunos da Junior Achievement Mundo, Estados Unidos. Sim. E há 100 anos está atuando no Brasil já. Não, desculpa, 100 anos acho que atuando no Brasil. Não, menos, Leonardo, calma. Foi trazido no Brasil por Gerdau e já espalhado pelos continentes, por todos os estados, ensinando educação para os jovens. Inclusive, nós estamos vendendo um livro, quem tiver interesse, entre em contato com Tainá, direto no nosso Instagram, que trata de mais de 70 estudos de caso de jovens que começaram aprendendo com a gente e acabaram se tornando grandes empreendedores no mundo inteiro, Brasil e mundo. O livro escrito por um dos grandes estudiosos de empreendedorismo dos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Bruno, obrigado pela presença. Eu que agradeço, quem tiver interesse de participar da nossa instituição como voluntário, ensinando, nós temos técnicas especiais onde ensinamos vocês como ensinar. Entre em contato com a Tainá diretamente pelo nosso Instagram. Bruno, você também está convidado. Se tiver tempo e interesse, será muito bem-vindo. Dona Anne convite, e Dona Ivana também. Um forte abraço, obrigado pelo seu tempo. Valeu, obrigado Léo, obrigado, viu? Obrigado a todos. Valeu, forte abraço. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, até mais.